Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast. Não tinha intenção de postar nada hoje, de fazer um vídeo, mas eu acabei vendo no Twitter a postagem do ProShoujo Spain, falando do relançamento das bonecas Dolph, né? Aquelas boneconas articuladas, enormes, caríssimas, que saem no Japão. Não sou muito fã delas, mas algumas me parecem muito bonitas e essas particularmente me pareceram, da Princesa e o Cavaleiro. E aí eu ia postar no blog e acabei me percebendo, né, que A Princesa e o Cavaleiro está completando 70 anos em 2023. A primeira versão do mangá, que o mangá foi republicado, é de 1953. Então eu falei, nossa, não posso perder a oportunidade nem de fazer um pequeno programa falando da Princesa e o Cavaleiro, não precisa ser nada longo, espero que não seja. É, Sobre isso, aliás, é um ano de aniversários importantes, né? Porque este ano também é aniversário da revista Margaret, a Margareto, né? E da Betsuma, né? Que é a Bessatsu Margareto, né? Que começaram a sair em 1963, então elas estão fazendo 60 anos. A Margareto foi a primeira revista semanal para meninas a sair no Japão e são aniversários assim bem marcantes e eu preciso, né, fazer um programa sobre a Margareto, mas isso fica para depois. Então, nós vamos falar um pouquinho da Princesa e o Cavaleiro, da importância desse mangá e já continuo daqui a pouco. A Princesa e o Cavaleiro, ou Ribbon no Kishi, né, o Cavaleiro da Fita, porque a protagonista, seja na sua versão menino, seja na sua versão menina, ela usa uma fita, né, que a princípio serviria para identificá-la no chapéu ou no cabelo, enfim. Foi um mangá lançado por Osamu Tezuka na revista Shoujo Club. A revista Shoujo Club, ela, como todas as revistas da época, ela era não era uma revista exclusiva para mangás. Aliás, nenhuma das revistas para meninas eram essa exclusividade de ser revista para mangá. Só vai começar a se tornar uma realidade a partir de meados da década de 1960. Então, eram revistas que traziam matérias educativas, traziam contos. E, no caso, né, deste momento em que começa a sair A Princesa e o Cavaleiro, é, ela publicava mangás shoujo, mas a característica dos mangás shoujo da época é que eles eram normalmente mangás cômicos e episódicos, ou seja, você não tinha uma ideia de continuidade, de narrativa longa. O que o Tezuka traz de novo com A Princesa e o Cavaleiro é exatamente essa ideia, né, de narrativa por episódios, com ganchos no final dos capítulos e que a história vai se desenrolando ao longo de várias edições. Isso ele já estava fazendo nas revistas para meninos e ele traz para a revista para meninas. Essa é a grande contribuição do Tezuka, não é a estética, tá? Mas eu não vou me desviar para falar disso agora. É exatamente essa ideia de uma narrativa longa, muito dinâmica, trazendo aqueles ângulos que ele teve inspiração no cinema e nas animações norte-americanas, em que ele traz, né, para os mangás. A Princesa e o Cavaleiro é, vai ser lançado em 1953, não vai causar um impacto tão grande assim como as pessoas imaginam, mas quando ela é relançada, 10 anos depois, na Nakayoshi, com alguns retoques, principalmente nos olhos das personagens, para que ficasse mais perto daquilo que a gente conhece como estética shoujo, esse mangá vai fazer um grande sucesso. Então, assim, foi marcante na década de 1950, mas não foi a bomba que muitas vezes a gente acaba dizendo, ai, foi fantástico, foi assim, moveu céus e terra. Não foi bem assim. Mas 10 anos depois, sim, o mangá causou um grande efeito. Tezuka já tinha seu nome muito bem estabelecido. As primeiras animações de Tezuka já estavam saindo e A Princesa e o Cavaleiro também vai ter a sua animação em 1967, 68. Mesmo sendo um mangá longo para o que era o padrão do shoujo da época, e nesse sentido ele vai fazer escola, né? Ou a ideia que vigorava na época acaba contaminando outros mangás shoujo,
ele só tem 3 volumes, então é um mangá relativamente curto e que vai contar que história, né? Eu estou falando e não disse ainda do que se trata A Princesa e o Cavaleiro. Nós temos um reino que é um reino de fantasia, e muitos desses shoujo da época se passavam nesses reinos inventados, que tinham uma aparência europeia ou europeia de livros de contos infanto-juvenis, e nasce uma princesa, que é a Safire. E a Safire, ela vai ter uma peculiaridade porque um anjinho travesso chamado Tink, na hora de você estar distribuindo os corações para essas crianças que estavam nascendo, ele vai colocar na Safire 2 corações, um coração de menina e um coração de menino. E a Safire, então, ela tem essas 2 naturezas e ela nasce num reino no qual somente homens poderiam governar. E a família da Safira, o pai e a mãe, decidem esconder que a Safira é uma menina e educá-la publicamente como um menino. Então, assim, ela é educada como menino para desempenhar a sua função pública de rei no futuro, e todos na corte pensam que ela é um garoto, e algumas poucas pessoas sabem que ela é uma menina, e ela também recebe uma educação feminina. É interessante, né, quando a gente pensa, e eu já escrevi sobre isso, inclusive para um artigo que eu comparei aquilo que a gente chama de garota príncipe, e a Safire é a primeira garota príncipe, ou seja, ela é uma menina e ao mesmo tempo ela ocupa essa função pública de príncipe. Então é Safire, Oscar, Utena e assim tantas outras que são garotas príncipes. Seu conceito não é meu, é da Érica do site Yuricon, né? Ela que escreveu um artigo sobre isso, e o conceito é muito interessante e eu uso naquilo que eu escrevo. Então, assim, apesar da Safire, né, ter os 2 corações que apontariam para a ideia de que Tezuka pensa que homens e mulheres têm naturezas diferentes, e ele até desenvolve isso de certa maneira no mangá, ele mostra também que esses comportamentos de gênero, de papéis sociais para homens e mulheres em uma determinada sociedade, eles são aprendidos. Mas muito bem, Safire cresce e ela está sempre ali tendo que fingir publicamente ser um garoto e, ao mesmo tempo, muitas vezes desejando ser uma garota segundo os padrões daquela sociedade. Mas ela sabe, né, que a vida dos pais dela, e principalmente a vida da mãe, depois que o pai morre, dependem, né, da mentira que ela precisa manter. Só que aí, quando ela fica, né, adolescente, ela acaba conhecendo o príncipe do reino vizinho, que é o Franz, e ela se apaixona por ele, como não poderia deixar de ser. Né? Shoujo mangá não é sempre sobre amor, mas o amor vai estar sempre presente de alguma forma. E aí ela decide se fingir de garota para poder interagir com ele publicamente, sem ser detectada. E o príncipe se apaixona por ela. Como é uma história de aventura, né? Como é um drama, um grande drama, e tem comédia, porque Tezuka sempre coloca comédia, como tem tudo isso misturado, a gente tem que ter um vilão, né? E o vilão, ele se chamava Duque do Alumínio, e ele tinha um filho chamado Plástico, que ele gostaria de ver no trono daquele país. Ele também tinha um braço direito, né? Uma espécie de Minion, que era o Barão Nylon, né? Então, esses nomes são bem curiosos, né? Então, essas personagens malignas, que não são as únicas personagens malignas deste mangá, mas são os vilões principais, eles sempre desconfiam que Safire tem um segredo e querem expor Safire para conseguirem o seu plano, né, que é tirar o trono de Safire, afastar a mãe dela, talvez matar a mãe de Safire, e permitir que eles assumissem o trono. Com o passar da história e muitos vais e voltas, apesar dos 3 volumes, né, nós vamos ter, né, Safire casando com Franz no final, e temos um mangá que o Tezuka fez, que é uma continuação, que são os filhos de Safire, os filhos gêmeos de Safire. É interessante, né, que o mangá ele oscila naquilo que eu falei, né, de mostrar que papéis femininos e masculinos são construídos no social, as pessoas aprendem a se comportar como meninos e meninas, mas há também em Tezuka
até pela própria época, não tinha como ele romper com isso, mesmo que ele já refletisse sobre isso, que existe a ideia de natureza. E como é que isso se manifesta, né? Essa ideia de natureza se manifesta. O Tink, que é aquele anjinho que lá no início tinha, né, que distribuir os corações e fez a bagunça ou a travessura de dar a Safira 2 corações, ele recebe a missão de Deus, Deus mesmo, né, de ir lá e recuperar o coração errado, que seria o coração de menino. Então há alguns momentos do mangá em que Safire ela tem seu coração retirado e aí ela começa a ficar fraca e sem condições de lutar. Só que o Tink, ele tem pena de Safire, ele acaba não levando o coração embora, ele acaba deixando a Safire com seus dois corações. Então o Tezuka ele oscila de um lado, né, em ter essa compreensão, que é a compreensão de quem trabalha em estudos de gênero, de que gênero é uma construção. Gênero nada tem a ver, que fique claro para quem de repente é bombardeado por ideias confusas. Gênero, que a Valéria está falando aqui, não tem a ver com orientação sexual, não tem a ver com desejo, nem tem a ver com identidade. Tem a ver com comportamentos sociais que são aprendidos. Até tem uma outra categoria que pode ser substituída. Duas, na verdade, né? Você pode usar papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, fica muito longo, ou pode usar, como algumas autoras usam, sexo social. Mas é disso que eu estou falando. Comportamentos aprendidos, porque em nenhum momento da história, a orientação sexual de Safira é colocada em questão. Ela se apaixona pelo Franz, ela se sente uma mulher, ela não rejeita esse seu ser mulher, ela só acredita que ela pode transitar entre esses dois mundos porque seria um direito dela. Ainda assim, no final da história, e essa história tem 70 anos, então, por favor, eu não estou dando spoilers, a gente pode ver também na Princesa e o Cavaleiro algo que eu não vejo na Rosa de Versalhes, que eu não vejo em Utena, que eu não vejo em outras histórias que trazem a garota príncipe, que é o mito da donzela guerreira. O mito da donzela guerreira é um mito literário daqueles que são considerados como mitos universais, porque eles são encontrados em várias culturas, que é aquela ideia da personagem feminina que, por algum motivo, ela tem que deixar essa sua identidade feminina para trás e assumir-se como homem diante da sociedade para cumprir uma missão. Normalmente, essa missão está ligada, né, a uma ideia de é, satisfazer a honra paterna, ou de fazer alguma coisa pelo pai. Né? Então, por exemplo, nós temos Mulan. Mulan é a donzela guerreira mais conhecida nos nossos dias, e a representação da Disney não tira em nada o peso do que seria o mito da donzela guerreira. Então, é aquela menina que vai lutar no lugar do pai para que o pai não morra, pela honra de sua família. Ela abre mão do que seriam as suas características femininas, ela se torna um homem, ela aprende a ser um soldado, e esse é o mérito da animação que o filme aniquilou. Eu não gosto do filme live action de Mulan, e não é porque fizeram diferente, é porque fizeram mal, tá? Que fique claro. Então ela aprende ali e, como na maioria dos mitos da princesa guerreira, ela vai ser descoberta, tá? E ela é descoberta, no caso de Mulan, no caso de outras personagens, de Adorim, do Grande Sertão Veredas e outras, porque ela vai. Alguém vai se apaixonar por ela. E aí se cria também uma situação, né, que normalmente está lá presente de forma mais tênue ou não, de um homem, né, que é o homem padrão, que é um homem desejado, que se apaixona por alguém que ele acha que é um homem e começa a questionar ele sim a sua sexualidade. Mas que no final das contas é revelado que, na verdade, ele não está fora da norma, ele está apaixonado por uma mulher, mas era uma mulher que estava em disfarce. Nos mitos da princesa guerreira, normalmente a princesa, a donzela, desculpa, princesa não, a donzela guerreira, normalmente a donzela morre no final. A morte ela pode ser literal, então ela é descoberta e ela é morta pelos seus companheiros como uma forma de vingança, porque ela transgrediu aquilo que seriam os papéis femininos, mesmo ela sendo uma heroína, mesmo ela sendo salvado todo mundo. Então veja bem, né, uma donzela guerreira histórica, Joana d'Arc. Joana d'Arc é o ser
né? Ela é capturada, ela é exposta e ela é morta. E uma das questões ali é que ela tinha assumido o papel de homem, ela tinha se vestido como um homem e se posto num lugar que não era o dela. Ah, mas ela foi morta pelos inimigos. Foi, mas os aliados não moveram uma palha para salvar. Então ela foi deixada para morrer. Então a Joana d'Arc é esse modelo histórico de donzela guerreira nesse momento da morte. E a morte ela pode ser também uma morte simbólica. Então, em algumas versões do conto chinês da Mulan, Mulan retorna para casa e ela volta em casa aos papéis tipicamente femininos e ela esquece, ela recusa as honras do imperador, ela se adequa, e nem se fala em casamento de Mulan, ela volta a ser, né, a boa filha, né, a filha submissa. Em alguns casos, ela volta e se casa. Tá? Na versão da Disney, se eu desconsidero o segundo filme, a Mulan, ela tem. A Mulan guerreira, ela morre no final, porque ela volta e ela se insere normalmente no ambiente familiar no papel de filha submissa. Claro, a história da Disney vai ter outros contornos, mas isso é uma forma simbólica de morrer. Também, né? No caso, por exemplo, a nossa Maria Quitéria, heroína da independência, que se veste com roupas masculinas, que vai lutar, que é descoberta, que é lhe permitido continuar na guerra, mesmo descoberta, mas quando termina a Guerra de Independência, ela volta para casa, ela abandona as roupas masculinas, ela se veste de mulher de novo, ela se casa e ela cai no obscurantismo. Então, assim, no caso da Princesa e o Cavaleiro, o final é uma morte simbólica, esse final do primeiro mangá, desconsiderando-se o que vem depois, tá? Porque ela se casa com Franz e ela deixa para trás o que seria a Safire, príncipe, o seu reino, etc. Ela vira a esposa do Franz. Então, assim, nesse sentido, ela é a donzela guerreira, mas se a gente considera que a história tem outros desdobramentos, talvez não seja, mas o mito da princesa guerreira está ali próximo da princesa e o cavaleiro, sim. E por fim, né, antes que a gente se estenda demais, o Tezuka, né, ele frequentava os espetáculos do Teatro Takarazuka com a sua mãe. Então ele era fã do Takarazuka, que é o teatro feminino, que foi fundado em 1913 e onde você tem todos os papéis são feitos por mulheres, né? Quem lembra de Kageki Shoujo? Kageki Shoujo é uma homenagem, né? E eu fiz vídeo falando de Kageki Shoujo, etc. Talvez apareça em algum lugar, algum card aí. Eu tenho que localizar. Eu acho que eu não fiz um vídeo específico, mas falei de Kageki Shoujo em um vídeo sobre os melhores do ano, retrospectivo, enfim. Então, assim, é, a ideia de um teatro que era todo encenado por mulheres e que os papéis masculinos são feitos por atrizes que se tornam um otokoyaku, a sombra, né, do que seria um homem. Então ela é a sombra, né? Ela de uma certa maneira é um simulacro daquilo que seria o masculino. Ela não é, por exemplo, como o Onagata, né, a representação perfeita de uma mulher. Ela é uma sombra de um homem. Então, há as atrizes que fazem os papéis masculinos e há as atrizes que fazem os papéis masculinos, que são as Musume Yaku. Então, elas não são Ona Yaku, né? Elas são Musume. Musume é filha, né? Então, até numa condição, né? O Otoko é um homem, mas a Musume é uma filha e ela é colocada num papel, num degrau inferior. Mas, enfim, o Tezuka ele ia assistir as peças do Takarazuka com a mãe. E ele traz para dentro da Princesa e o Cavaleiro toda essa imagética do Takarazuka, seja na própria Safire, né? Safire menino é um otakoyaku, que aprendeu todos os trejeitos masculinos, apesar de ser uma mulher. E a Safire menina é a Musume Yaku, é a mulher perfeita, né? A moça, a jovem, a donzela perfeita. Eu estou gravando isso aqui depois, a menininha aqui ó, já acordou. Algo que eu esqueci de falar é o seguinte: a animação da Princesa e o Cavaleiro ela chegou ao Brasil no início da década de 1970 e reza a lenda de que ela veio sem a dublagem. Então havia um script mais ou menos dizendo do que se tratava e a dublagem não veio, né? E que com o que se sabia da história assim por alto se fez a dublagem nacional.
Eu não me recordo na minha infância remota, assim, eu nasci em 76, de ter assistido A Princesa e o Cavaleiro, mas o pessoal da minha geração, né, nascidos ali na década de 1970, no final da década de 1960, lembram com carinho do desenho. O que eu vi da animação da Princesa e o Cavaleiro foi posterior, né? Foi já de VHS que a gente conseguiu ter acesso quando eu já era uma jovem adulta, por assim dizer, né? Muito antes dessa criancinha existir. Ela tá descabelada, mas ela é uma menina descabelada mesmo. Mas é isso, acabou. Agora vamos ao final da, do ShoujoCast, que já estava gravado antes de eu gravar esse pedacinho. Concluindo o ShoujoCast, que eu espero que tenha ficado mais curto do que eu acho que ficou, eu queria falar um pouquinho da Princesa e o Cavaleiro, eu queria celebrar esse mangá que foi muito importante na história do shoujo mangá, 70 anos. O mangá está sendo relançado, sendo não, foi relançado pela JBC em um formato em 2 volumes. A primeira edição da JBC, ela era naquele formato meio tanco, logo no início, quando a editora começou a publicar. Esse formato novo ele é um pouco maior, e ele está em promoção na Amazon nesse momento. Aliás, eu não tinha comprado minhas edições, eu comprei antes de gravar esse programa, fui lá e comprei, porque está em 2 volumes somente, está por um preço muito bom, menos da metade do preço original, que era R$ 69,90. E tem também o mangá dos filhos da Safiri. Então, se você gosta de Tezuka, que você gosta de shoujo, se você gosta de história do mangá e por isso de mangás históricos, é interessante ter A Princesa e o Cavaleiro na sua biblioteca. E se entrar hoje, mesmo se entre amanhã esse programa, mas acho que eu vou colocar no ar hoje, está acontecendo em São Paulo a PocCon, né, que é um grande evento para celebrar a diversidade, os quadrinhos e as artes gráficas feitas por pessoas LGBTQIAPN+, acho que eu acertei a sigla toda, e eu não estou debochando, eu estou falando assim, a sigla ela vai crescendo e ela dificulta às vezes quando a gente fala, mas ao mesmo tempo, o crescimento da sigla expressa o reconhecimento da diversidade do humano. Então a gente está no mês do orgulho, tá? E é um mês importante para a celebração e a PocCon, ela começou em 2019 e ela agora, acho que talvez tenha a sua maior versão, a sua maior edição pós-pandemia, ou pelo menos a gente acha que é pós-pandemia, então você vai poder ter um evento grande o suficiente. Tem gente que eu conheço e que eu admiro que vai estar lá, a Dani Marino, que é uma estudiosa de cultura pop, quadrinhos e gênero, colega muito querida, o Cris Gonzatti, do Diversidade Nerd, vai estar lá também. Então, se você está em São Paulo, dê um pulinho lá, é um evento gratuito, eu vou deixar o link para que vocês tenham o endereço, e eu acho que vale a pena uma visita, nem que seja pela curiosidade. Então é isso. Obrigada por assistirem esse programa. Se gostaram, deem like. Se não gostaram, deem dislike. Se você gostou do ShoujoCast, se inscreva no canal. Eu tenho um objetivo que eu sei que não será atingido, de repente chegar a 5.000, né? 5.000 seguidores esse ano. Será que eu consigo? Não sei, acho que não. Mas eu conto com vocês para que isso aconteça. Então, tchau, tchau, bom final de semana e até a próxima.